Mais uma vez estamos juntos para o aprendizado dos livros de André Luiz e Chico Xavier. Estamos lendo Os Mensageiros. Hoje o capítulo 5. Ouvindo instruções. No grande salão, Aniceto esperava-nos acolhedor. Fileiras enormes de assistentes enchiam um espaço vastíssimo. Homens e mulheres, apresentando idades diversas, permaneciam recolhidos, a demonstrar, porém, expectativa e interesse. Hoje, explicou o nosso orientador, dirigindo-se a Vicente de maneira particular, teremos a palavra de Telésforo, antigo lidador da comunicação, que pediu a presença de todos os aprendizes do trabalho de intercâmbio entre nós e os irmãos encarnados. Sentamos confortavelmente, aguardando por nossa vez. Daí a minutos, Telésforo penetrava o recinto sob harmoniosas vibrações de simpatia geral. Aniceto e outros instrutores instalaram-se ao lado dele, em torno da mesa nobre, onde se localizava a direção da Assembleia. Após saudar a assistência numerosíssima, formulando votos de paz e incentivando-nos aos testemunhos redentores, Telésforo atingiu o assunto principal que nos levara até ali. Agora, disse com autoridade, mas sem afetação, conversaremos sobre as necessidades da representação da nossa colônia nos trabalhos terrestres. Aqui se encontram companheiros fracassados nas intenções mais nobres e irmãos outros desejosos de colaborar nas tarefas que condizem com as nossas responsabilidades atuais. Referimos-nos às laboriosas atividades da comunicação no plano carnal. Vemos nesta reunião grande parte dos cooperadores de nosso lar, que faliram nas missões da mediunidade e da doutrinação, bem como outros muitos colegas que se preparam para provas dessa natureza nos círculos da crosta. Nossa repartição vem promovendo grande movimento de auxílio aos irmãos encarnados e desencarnados, que se revelam incapazes de qualquer ação além da superfície terrestre. Nossa tarefa é enorme. Precisamos disseminar ensinamentos novos relativamente à preparação dos que habitam a nossa colônia, considerando os esforços e realizações do presente e do porvir. É indispensável socorrer os que enfrentam corajosos as profundas transformações do planeta. As transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas. A mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis, dentro das quais funciona e se movimenta. Isso é uma fatalidade evolutiva. Desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres. Todavia, contra a extensão do nosso concurso fraterno, operam dilatadas correntes de incompreensão. Não relacionamos apenas a ação da ignorância e da perversidade. Agem contraditoriamente nesse particular grande número de forças do próprio espiritualismo. É muito importante isso, muito dramático. Eu vou ler novamente essa linha. Agem contraditoriamente nesse particular grande número de forças do próprio espiritualismo. Ou seja, pessoas dentro da luta da espiritualização maior, existem pessoas que lutam contra, atrapalhando o progresso. Isso é muito triste. Combatem-nos algumas escolas cristãs, como se não colaborássemos com o Mestre Divino. A Igreja Romana classifica-nos a cooperação como diabólica. A Reforma Luterana, em seus matizes variados, persegue-nos a colaboração amistosa. E há correntes espiritualistas de elevado teor educativo que nos malsinam a influência, por quererem o homem aperfeiçoado de um dia para o outro, rigorosamente redimido a golpe instantâneo da vontade, sem realização metódica.
A gente já aprendeu em capítulos anteriores que a evolução não se dá de um salto. No campo de nosso conhecimento da vida, não podemos condená-los pelos desentendimento atual. O catolicismo romano tem as suas razões ponderáveis. O protestantismo é digno de nosso acatamento. As escolas espiritualistas possuem notáveis edificações. Toda expressão religiosa é sagrada. Todo movimento superior na educação espiritual é santo em si mesmo. Temos então diante de nós a incompreensão dos bons, que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros, porque afinal não estamos fazendo obra individual, e sim promovendo o movimento libertador da consciência humana, a favor da própria ideia religiosa do mundo. Sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo, como a alma do homem. As concepções religiosas se elevam com a mente da criatura. Muitas igrejas não compreendem, por enquanto, que não devemos espalhar a crença nos tormentos eternos para os desventurados, e sim a certeza de que há homens infernais criando infernos em si mesmos. Não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia alheia. Temos serviços complexos e dilatados. E, como dizíamos, a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera das vibrações invisíveis de condição inferior, que a rodeia em todos os sentidos. Mas, segundo reconhecemos, esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. E os mais angustiosos conflitos se verificam no sendal humano. A ciência progride vertiginosamente no planeta e, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se aflições da alma. Os jornais do mundo estão cheios de notícias maravilhosas quanto ao progresso material. Segredos sublimes da natureza são surpreendidos nos domínios do mar, da terra e do ar. Mas a estatística dos crimes humanos é espantosa. Os assassínios da guerra apresentam requintes de perversidade muito além dos que foram conhecidos nas épocas anteriores. Os homicídios, os suicídios, as tragédias conjugais, os desastres do sentimento, as greves, os impulsos revolucionários da indisciplina, a sede da experimentação inferior, a inquietação sexual, as moléstias desconhecidas, a loucura invadem os lares humanos. Não existe um só país que a preparação espiritual bastante para o conforto físico. Entretanto, esse conforto tende a aumentar naturalmente. O homem dominará cada vez mais a paisagem exterior que lhe constitui moradia, embora não se conheça a si mesmo. Atendido, porém, o corpo revelará as necessidades da alma. E vemos agora a criatura terrestre assoberbada de problemas graves, não só pelas deficiências de si própria, senão também pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados, que se agarram à crosta planetária, sequiosos de renovar a existência, que menosprezam sem maior consideração aos desígnios do Eterno. A rigor, também nós compreendemos que os serviços da comunicação no mundo deveriam realizar-se apenas no plano da inspiração divina para os círculos terrenos, do superior para o inferior. Mas como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana? Pelo simples culto externo, como pretende a Igreja de Roma? Pelo ato de fé, exclusivamente, como espera a Reforma Protestante? Por mera afirmação da vontade, conforme pontificam certas escolas espiritualistas? Não podemos, no entanto, circunscrever apreciações da visão unilateral do problema. Concordamos que a referência ao Pai, a fé e a vontade são expressões básicas da realização divina no homem, mas não podemos esquecer que o trabalho é necessidade fundamental de cada espírito. Que outros irmãos nossos perseverem,
tão somente nas especulações teológicas. Encaremos, porém, o serviço do Senhor como se faz indispensável. A humanidade terrena, atualmente, é como um grande organismo coletivo, cujas células, que não as personalidades humanas, se envolvem ao desequilíbrio entre si, em processo mundial de reajustamento e redenção. Quantos cooperam conosco veem a extensão dos cipoais em que se debate a mente humana? Criminosos agarram-se a criminosos, doentes associam-se a doentes. Precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados às retificações espiritualistas, habilitando nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do Espírito do Cristo. Para consegui-lo, todavia, necessitamos de colaboradores fiéis, que não cogitem as condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício, da renunciação com o Senhor. E a essa altura, Telésforo interrompeu a lição em curso e, fixando o olhar percussiente na assembleia, tornou em voz mais alta: quem não deseje servir, procure outros gêneros de tarefa. A comunicação não comporta perda de tempo, nem experimentação doentia, sem grave prejuízo dos cooperadores incautos. Noutros ministérios, a designação de trabalhadores define, com precisão, todos os que colaboram com o Divino Mestre. Aqui, porém, acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Nesse instante, em vista de uma longa pausa, identifiquei a forte impressão dos ouvintes que se entreolhavam com inexprimível espanto. Olha, aqui foi firme. Eu tenho certeza que eu deixei muita coisa para trás sem comentar. Vocês deveriam puxar minha orelha, chamar a atenção para esses parágrafos tão importantes, porque essa lição é muito rica. São muitos os detalhes. Agora, vou lembrar que esse livro foi escrito na década de 40 do século passado. Nós, no nosso grupo no Brasil, tivemos oportunidade de encontrar irmãos católicos de altos níveis, pessoas de Madre Superiora, para dar um exemplo, um pastor protestante, que trabalhamos juntos, certo? Essa madre faz conferências, faz palestras no Centro Espírita. Isso até pouco tempo era impossível, certo? E eu cheguei a questioná-la se os padres, companheiros dela, sabiam dessa atividade dela. Ela disse: pouco me importa o que os padres acham, eu sigo o Papa. Um Papa anterior havia dito que todas as religiões cristãs deveriam se unir. E isso é o que ela está fazendo. Então, nós também deveremos fazer esse exemplo. Devemos também nos unir a irmãos de outros segmentos cristãos e procurarmos trabalhar juntos. Afinal, todos nós queremos a mesma coisa, não é verdade? Vamos ver as observações que eu fiz quando eu li esse capítulo para preparar isso aqui. Entendemos aqui a misericórdia de Deus, que não está em tirar das criaturas as dificuldades do dia a dia, mas dando a oportunidade de aprender com novas possibilidades de regenerarem-se em seus erros anteriores. Não é? Nós estamos em constante evolução. A gente tem que entender isso. A gente não deve sentir culpa pelos erros que a gente comete. Porque culpa não resolve nada. Sentir culpa só afeta ao indivíduo. A gente tem que, primeiro, não errar mais. Segundo, fazer o possível para corrigir o erro passado. Se a gente ofendeu alguém, vamos lá, pede desculpa. Se a gente fez um erro mais grave, também recompensa a pessoa que foi afetada por esse nosso mal agir. Não é? Não é fácil. Todos sabemos que não é fácil. Se fosse fácil, vocês já sabem, né? 2. Nos ensina também que toda religião é sagrada. Não devemos nos opor às demais pelo fato de não nos aceitarem ou por nos condenarem.
É preciso que haja diversidade para que todas as pessoas tenham acesso à espiritualidade segundo as suas capacidades individuais. Isso aqui é outro comentário que eu costumo fazer. A religião é um alimento para a alma. E como é que a gente encara os alimentos? Tem gente que não gosta de feijão. Eu, por exemplo, não como carne. E como é que fica? É preciso que haja alimento espiritual para todas as preferências. Há pessoas que gostam dos rituais desta ou daquela religião. O espiritismo não tem ritual. Então, não satisfaz as pessoas que gostam de ritual. A gente tem que entender isso e aceitar. Cada um tem que se alimentar com aquilo que é capaz de digerir. Certo? Respeito é bom. Seguindo, as condições mentais e espirituais de cada um é que as coloca nos infernos e paraísos pessoais. Vemos pessoas passando por experiências similares e com reações e enfrentamentos diferentes. Para umas é uma oportunidade de aprender, para outras é um tormento sem fim. É muito comum isso, mesmo em nós. A gente observa. A gente está passando por um padecimento qualquer. Vamos tomar, por exemplo, essa situação atual. Nos dias de hoje, a Terra toda vive uma epidemia global, é uma pandemia. Algumas pessoas lamentam, se desesperam. Eu não posso ficar em casa presa. Eu não consigo. Outras aproveitam para fazer alguma coisa nova. Aprender um idioma pela internet, fazem ginástica em casa, leem livros, veem filmes pela televisão. Outros se protegem do vírus e vão para a rua ajudar pessoas carentes, levar alimentos. Tem todo tipo de enfrentamento para a mesma situação. Então, isso é que faz o inferno ou o paraíso de cada um. Então, a gente deve raciocinar sobre o que a gente está passando, se isso está doendo, por que está doendo. Será que a gente pode diminuir isso de alguma forma? Isso é sabedoria. E, finalmente, Telésforo foi rigoroso, levantando a voz, e exigiu trabalho dedicado e efetivo. E ele foi duro. Se vocês não estão dispostos, procurem outro serviço. Aqui vai ser como eu quero. Certo, amigos? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que eu não abordei todos os assuntos desse capítulo. Eu espero que vocês me ajudem nisso, observando o que eu não vi, escrevendo aí embaixo, me chamando a atenção para muita coisa, e vamos conversar nas linhas aí embaixo. E uma coisa que eu não fiz nos outros capítulos, quem chegou até aqui, por favor, se inscreva no canal, dê um joinha. Por que isso? Não é por mim, é porque isso faz com que o canal seja visto por mais pessoas. E quanto mais pessoas tiverem conhecimento que está sendo aqui disponível, melhor, não é verdade? Um abraço a todos, até nosso próximo encontro.